Estou aqui à Ah, disposição maravilha. para a gente tentar inspirar mais um pouquinho essa mulherada aí que tem tanta dor que eu já passei por todas, todas. E eu queria que você contasse um pouquinho disso, porque tem muita gente, né, Monique, que está presa aí, está no automático mesmo, sem energia, sem motivação. E você já passou por isso, né? Como é que foi isso para você? Como é que você percebeu que precisava mudar essa virada de É, chave? Conta um pouquinho para na nós. verdade, é interessante porque as pessoas, né, veem a gente assim, influenciadora, não sei quantos mil seguidores, sou bem casada, tenho filho, enfim. Eu tenho uma vida abençoada por Deus, agradeço, sou grata todos os dias à noite, deito com meu marido, quando ele me abraça, eu falo, obrigada, meu Deus, que eu continue merecendo. Mas quem vê só isso, pode imaginar que é tudo muito fácil, e não é. Por isso que volta e meia eu faço questão nas minhas redes sociais, quem me segue no Instagram, de falar que eu tenho várias dores e várias dores, inclusive, sem motivo. As angústias, as depressões, aquele dia que parece que nada tem sentido. Como assim nada tem sentido? Gente, as dores das mulheres são as mesmas. Só que eu já passei por isso tudo com motivos. Eu digo que eu não tenho motivo hoje, porque nesse momento, hoje, eu estou sendo abençoada. Mas nem sempre foi assim. Para o assunto, entrar no teu tema, que eu acho que é muito importante aqui, e se você quiser me interromper, você me interrompa à vontade, porque eu te amo. É, eu comecei minha carreira muito novinha e brilhei muito. Comecei com publicidade aos 3, novela aos 10. Minha primeira novela foi em 1978. Quem é do século passado vai lembrar da novela Os Gigantes, Marina, Baila Comigo, Sol de Verão, enfim. Uma infância e uma juventude de uma menina muito feliz. Morava no Rio de Janeiro, em Ipanema, trabalhava, tinha meu dinheirinho. Aos 17 anos, por causa de um relacionamento, de um namorado muito ciumento, eu acabei optando em abandonar a carreira para ficar com o namorado. Aí meu pai mudou para Belo Horizonte. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a Lu, que a gente fez cursinho juntas, por volta de 86, 87, 88. E É, ali, gente, quando eu fui para Belo Horizonte e larguei a carreira, logo em seguida o namorado terminou comigo. E aí meu mundo caiu. Tudo que fazia sentido para mim, eu deixei de ter. Ah, Monique, mas por que você conta essa história tão antiga? Foi porque ela me trouxe até aqui. Ela é muito importante para mim. Embora eu não viva de passado, todas as dores que eu passei, eu aprendi para estar aqui hoje, nesse lugar tão privilegiado. perfeito. Minha vida perdeu sentido. Eu não tinha mais um namorado, eu não morava mais no Rio de Janeiro, eu não tinha mais minha profissão, não tinha mais as minhas amigas, nada. E eu sentia um vazio. E eu falava para minha mãe: o vazio é aqui. Eu senti o vazio aqui. Para suprir o vazio, eu comecei a comer compulsivamente, porque eu não conseguia comer um pão. Era assim: eu acordava, hoje vou comer um ovo mexido. Só que tinha na mesa um pãozinho. Aí eu comia o ovo mexido. Aí, um pão. Aí, gente, eu comi um pão. Comer um pão, ferrou. Abria um negócio dentro de mim, um vazio. Aí eram 10 pães. Tá bom, no início não. No início eram 3, 4. Mas já chegaram 10 pães. Só que eu comecei a engordar. Engordar, engordar. E eu sou muito vaidosa, gente. Quando eu era pequenininha, a mamãe não deixava eu ter uma... Eu sempre conto isso, mas para vocês entenderem de onde vem a minha doença, a minha escravidão pela vaidade. Eu não podia ter um fio da Maresquinha fora. Sempre linda, impecável, porque eu fazia teste toda semana, eu fazia propaganda. Jeitei uma propaganda que vocês vão lembrar que eu fiz. Cremogema, cremogema é a coisa mais. Isso quem é do século passado, né, Lu? Então, quando eu comecei a engordar e me olhava no espelho, não me reconhecia mais e não conseguia fazer dieta. Não conseguia, eu não tinha força de vontade. Eu falava que eu vou fazer. Aí comecei a tentar fazer dieta. Eu fiz todas. Eu fiz a do tomate, a do abacaxi, porque naquela época era isso, né? Era tomate, abacaxi, tinha. Eram umas coisas loucas. Eu passava dias comendo abacaxi. Aí o dia que me dava uma loucura para comer uma pizza, eu comia 10 pizzas, porque tinha ficado de deixar comer todas as dietas. Laxante.
eu tomei todos do planeta. Uma amiga minha aqui, Marcela, que mora em Belo Horizonte, ela estava na mesma neura que eu. Não sei se você sabe o que é óleo de rícino. Óleo de rícino é um olhinho que é nojento. A gente pegava um copo de laranja, de suco de laranja, tacava o vidrinho inteiro de óleo de rícino. Imagina. O Almeida Prado, 48, não sei se vocês lembram 46, disso. 46, é. 46. Eu e a Marcela, a gente tomava o vidro inteiro de Almeida Prado. Eu tenho testemunha para falar. Ao mesmo tempo que eu fazia as dietas mais loucas, tomei uma vez um remédio de tirar fome, que eu passei a noite achando que eu ia morrer. Era um famoso daquela época. Meu coração acelerou. Eu vou morrer. Eu fiz tudo de horrível, tudo. E não emagrecia, porque eu não resolvia, eu não entendia, né, o que é. Até que um dia eu vi uma entrevista na televisão de uma bailarina dizendo que não podia engordar, que quando ela comia, ela provocava o vômito. Foi a ideia que eu precisava para desenvolver a bulimia. E aí eu tive bulimia dos 17 aos 23. Eu continuava comendo compulsivamente. Me lembro que eu fazia brigadeiro, 2 latas de leite condensado, pegava 2 latas, fazia aquele brigadeiro e me trancava no quarto. Por que eu lembro tanto disso? Porque a mamãe chegava, a Cida, a moça que trabalhava lá em casa, ela falava assim: Dona Herta, a Monique fez um brigadeiro de duas latas de leite condensado e não me deu nenhuma colherzinha. Isso me dói o coração, porque era uma doença. Cara, hoje, se eu faço meia, essas receitas que eu faço no meu Instagram, eu paro para dar para todo mundo, para as meninas. Ela morria de vontade. E eu me trancava no quarto. Aí o que eu fazia? Eu comia as 2 latas de leite condensado, 1 a 2 litros d'água. Por quê? Porque se eu não tomasse água, eu não conseguia botar para fora. Pizza, gente, foi uma doença de 6 anos. Quando eu consegui sair da doença, eu não contei para ninguém, mamãe nunca soube. Mamãe só achava esquisito que eu tomava 3, 4 banhos por dia, que eu não tomava o banho, que eu tinha que ligar a água do chuveiro por causa do barulho. É bem clássico, né, Lu? É clássico. Quem teve bulimia é tudo igual. Meu coração até dispara, mas é isso aí. Aqui, ó. Você já teve bulimia? Aqui é tudo ferido, ó. Tudo ferido. Porque tem uma hora que você tenta vomitar e não consegue mais. E aí você enfia a mão inteira. Isso aqui era meu tudo ferido. Prejudiquei meus dentes. Enfim, é o caos. É o caos. Só que aí tem a tal uma das minhas reviravoltas, que quando eu estava no fundo do poço, eu achava que eu ia morrer. Eu tive a ideia de procurar o Manuel Carlos, porque eu li que o Manuel Carlos ia fazer uma novela na Globo, a novela Felicidade. Resumo da história, procurei o Maneco, ele me chamou para um teste, eu passei. Eu até brinco, gente, que o meu teste foi eu e a Adriana Esteves. Gente, ganhar de Adriana Esteves não é para qualquer um, não. Não. Ela é minha ídola. Eu sou apaixonada, ela é linda, querida, maravilhosa. Mas eu ganhei de Adriana Esteves em Felicidade. Uma fofa. Uma das maiores atrizes que a gente tem. Eu sou a fã número 0. E eu fiz Felicidade. Então, como é que eu me curei? Eu voltei para o Rio de Janeiro e eu gravava. Eu era quase uma protagonista da novela. Eu fui capa do disco da novela. Eu gravava de 9 da manhã às 9 da noite. Eu não tinha tempo de vomitar. O Maneco me salvou. Por quê? Eu acordava e tinha que ir para Globo. Grava, meia horinha para almoçar, para depois retocar a maquiagem e retocar cabelo. Eu imaginava o quê? Se eu vomitar. E a gente, quando vomita, sua, incha, é tudo errado, com a bosta. Desculpa. Eu fui me correndo ao pouco. Mas essa cura, nunca. A bulimia, mesmo ali, depois acabou a novela, eu ainda vomitava de vez em quando. A bulimia eu chamo muito de um alcoolismo. Você não pode dar o primeiro gole. Então, se eu comia pouquinho, eu ficava na boa. Passei um pinguinho daquele normal, então deixa eu comer bastante para conseguir vomitar. Porque um pão você não consegue vomitar. Mas 10 pães com 1 litro d'água, com uma garrafa de leite de Nescau, você consegue vomitar. Bom, fui me curando, mas a bulimia mesmo, ela demorou muitos anos. Eu cheguei a vomitar nessa época, dos 17, 6 vezes por dia. Depois não, comia muito, vomitava e tal. Mas a neura
da magreza, a doença de não querer ser gorda, dura até hoje. Eu assumo muitas minhas dores, sabe, gente? Eu estava fazendo a minha terapia essa semana e eu falei, eu peso todo dia de manhã e de noite. Só que hoje a minha alimentação é linda. Eu entendi que eu posso comer de tudo. Gente, volta e meia eu posto minha comida para vocês. Eu como arroz integral, eu como feijão, eu como 3 tipos de legume, um bifão, por causa da questão da proteína. Eu me alimento super bem. E não engordo. Por quê? Porque eu sei balancear. Se eu saio à noite para jantar uma massa, eu faço umas 12 horas de jejuzinho intermitente, saio de jejuzinho com o meu ovo mexido, com o meu mamão. Eu sempre tomo uma bebidinha que eu amo, que eu mostro, que é uma delícia. Eu boto whey protein, super coffee, leite de aveia, fica cremoso. Gente, hoje eu não engordo, comendo direitinho. Isso demorou muitos anos. Porque até pouco tempo atrás, sei lá, 5 anos, 10 anos, não sei, tá? Eu não sei. Eu achava que eu só podia comer salada e carne. Incrível. Aí o dia que eu comia uma massinha, eu já achava que eu... E assim, Trax é o whey protein que eu uso, que eu amo. Então, assim, mas a neura de não querer engordar, isso acompanha comigo. Só que hoje eu sei fazer sem dor. Aí eu até estava falando com o meu terapeuta, eu peso todo dia de manhã e de noite. Ele falou, por quê? De manhã para ver quanto que eu acordo. Eu tenho um peso que eu gosto de acordar, que é 54. E eu posso dormir com 55, porque eu já sei que é isso. Mas, gente, para quê? Para que ficar pesando? Ele falou, Monique, tenta tirar o da manhã ou da noite. Não precisa, já sabe como é que você alimenta, você não engorda mais. Porque eu sou como a Lu. Hoje eu como de tudo. Hoje, se eu vou na casa de alguém e tem coxinha, vou comer coxinha. Se eu tiver. Nós fomos na pizzaria junto, nós comemos pizza. Vou. Agora, hoje eu evito algumas coisas por causa da demência, do quadro de demência da mamãe. A minha família inteira tem demência e eu descobri alguns alimentos que são inflamatórios. Então, por isso, eu evito de comer glúten. Então, no fim de semana, eu vou comer uma massinha. Beleza. Mas dia de semana eu evito glúten, evito a lactose, evito fritura e açúcar. Por quê? Porque são alimentos inflamatórios que na minha genética, a família da mamãe, todo mundo tem Alzheimer. Não existe outra coisa na família. Não existe um infarto na família da minha mãe. Não existe um câncer na família da mamãe. É bisavó, avó, avô, tia, tio, mamãe. Tá aqui. Que coisa. É genético, no meu caso, é genético e hereditário. E você tem como ativar ou apagar essas células, né? Então tem que desligar mesmo. Você consegue mudar a sua genética a partir dos seus hábitos. Por isso que eu malho de domingo a domingo. Mas assim, eu gosto, tá, gente? Domingo a domingo não, mas 6 vezes a semana eu malho, é importante para minha cabeça. Agora que eu tô com a dor no ciático aqui, que essa semana eu já falei, não vou treinar para melhorar. Péssimo, entendeu? Mas assim, essa dor que vocês que sentem, eu conheço nos mínimos detalhes. Mesmo hoje, sendo magra, mantenho o meu peso de 54 há anos, mas eu não deixo de ter essa neura. É uma doença que eu adquiri ao longo da vida. Mas eu convivo muito bem com ela porque eu aprendi. Não tem nada melhor do que pegar um prato. Eu amo. A gente viajou agora para a Itália, a família, e aí, né, comendo aquelas coisas maravilhosas. Gente, o dia que eu cheguei, comi meu prato de comida, meu arroz integral, meu feijãozinho bem feito aqui de casa, 3 coloridinhos. Falei, gente, eu amo isso. Feliz no simples. Mas, amiga, eu morro de saudade. Não importa em qual lugar do mundo que eu estou. Posso estar comendo os melhores restaurantes de Paris. Estou brincando aqui, mas eu tô... É verdade. Então, Aline, o seu sonho é emagrecer. O meu também era. Você não tem noção que eu sofri. Numa idade que eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Não, o ciático foi o seguinte, vou falar num segundo. A vida inteira eu malhei muito. Quando você tem uma compulsão alimentar, a Lu sabe muito bem, você desenvolve outras compulsões. Diuréticos, laxantes e atividade física. Malhava 4, 5 horas por dia.
Porque quando você tem uma compulsão, você é uma pessoa que tem essa tendência. Predisposição. Então, eu malhei muito a vida inteira. E errei muito, porque eram exageradas no peso. Então, hoje, eu não posso mais malhar muito. Até outro dia eu fiz um post de biquíni, porque, como a Lu falou, é a minha maior dor. E eu tô tratando disso. Eu não gosto de envelhecer. Quem gosta? Mas eu não gosto dos sinais. Outro dia eu fui no salão, não tinha nem um cabelo branco. Eu pinto de 15 em 15. Outro dia eu fui no salão, amiga, não tinha nem um dedo. Ela falou, Monique, mas não tem nada. Eu falei, mas já bota para segurar e não nascer. Neura. E tá tudo bem. Só que eu sei que é uma neura e eu quero lidar com isso. Então, Você não foge disso, não, né, Monique? Você e encara. assumo. Eu assumo. Eu quero envelhecer, eu quero ficar velhinha, eu quero ser avó. E como é que eu vou envelhecer se eu. Entendeu? Faço meus procedimentos com muita parcimônia. Tá vendo? Eu não boto boca, não boto preenchimento, faço o que dá. Porque vocês nunca Uhum. vão ver aquelas pessoas idosas deformadas. Não. Uhum. Eu vou aprender a envelhecer. Eu vou aprender. Estou Tá aprendendo. Estou aprendendo tratando. muito bem. Estou Tá indo tratando. bem. Tá indo bem. Então, eu malhei muito a vida inteira, peguei muito peso. Hoje, quando eu pego muito peso, eu machuco. Então, eu tenho problema no cotovelo, no ombro, nos dois joelhos e coisa. Só que eu sempre malho levinho. Em vez de fazer muito peso, que eu deveria fazer para ganhar massa magra, por causa da nossa idade, eu faço muita repetição com pouco peso. Com pouco peso. Sexta-feira passada, o meu personal que me bota na linha não foi. Eu falei, vou pegar um peso. Gente, na hora que eu agachei com peso forte na mão, senti a coluna. Tá irradiando pra perna? Nunca tive, gente. Nunca tive. Não sei nem o que era ciático. E tá doendo muito. Então, agora eu tomei injeção, tô tomando remédio sublingual, tô tomando Novalgina, várias coisas e hoje estou melhor. Alguém perguntou se eu já fiz jejum intermitente. Hoje eu não faço mais, porque hoje eu realmente. Obrigada, meu Deus. Obrigada, minha Nossa Senhora de Fátima. Eu sei comer. Mas já fiz. E estava tudo bem. Uma vez uma nutricionista me deu uma coisa super legal. Eu queria. Eu estava bem, mas eu queria dar uma secada em alguns lugares. Então ela me deu super bonitinho. Era 10 era 12 ou 14 horas de jejum. Eu podia fazer 20 minutos de aeróbico em baixa intensidade para não perder a minha massa Massa magra. magra. Aí eu fazia 20 minutos de um trote no 7, uma corridinha no 7,5, acabava, levava para a academia meus ovos cozidos, meu mamão, comia na academia para poder fazer a musculação. Super direitinho, né? Super dava Maravilhoso. certo. Então já fiz, mas hoje eu não preciso. Cléo, às vezes a gente precisa de ajuda para aprender a comer, tá? A dor que eu tive durante muitos anos poderia ter sido amenizada se a Lu, que já era minha amiga do cursinho, já fizesse isso. Tem hora que você precisa de Ainda ajuda. estava perdida junto com você. Você era gorducha. Você não era tão gorda quanto as fotos que você posta. Isso, Mas é. Eu você não era... tinha chegado no auge ainda, Não. né? Tava no caminho. Você está com quantos anos, Lu? Eu tô com 53. Um pouquinho mais nova Ai, que mas como é você. que a gente fez cursinho se eu tenho 57? Pois é. Ah, eu A já tinha gente fez. 19, então você era adiantada. Eu sempre fui adiantada na escola. Então, assim, hoje, algumas dores que eu passei na vida, todas foram por escolhas, né? Por isso que a minha palestra chama O Poder das Escolhas, a virada de chave. A bulimia, que eu vomitava aos prantos, mas eu sabia que eu tinha me colocado ali. E só eu poderia sair. Depois eu me envolvi essa minha carência, esses meus vazios, eu me envolvi no relacionamento abusivo. 8 anos. Gente, dos 17 aos 23, bulimia, fundo do poço, que vocês não têm ideia. Dos 23 aos 31, relacionamento que eu era chamada de burra, idiota, imbecil e babaca todos os dias. Dos 23 aos 31, eu sofri horrores. Peguei as minhas dores, mas só aos 50 anos eu entendi o tanto que eu me expor desse jeito, que eu estou me expondo para vocês, eu ajudava outras mulheres. E ali aos 50 anos eu virei a chave. Eu sempre que eu ficava esperando o convite, né? Novela demora e tal. Eu sou jornalista, eu queria ter um programa de televisão.
Quem ia me chamar, né? Aí eu fui e fiz o meu canal no YouTube. No meu canal no YouTube, que eu. Gente, há 7 anos atrás. Ninguém tinha, 7 anos, ninguém tinha escuta isso. podcast. Ninguém tinha podcast. Ninguém falava de menopausa nas redes sociais. Se você for ver meus primeiros vídeos lá, eu falava: não tenho libido, fujo do meu marido igual o diabo foge da cruz. Eu assumi as minhas dores. Só que eu entendi que assumir as minhas dores conectava muito com as pessoas e trazia uma transformação, porque eu estava me transformando. O canal começou a crescer, eu comecei a ser chamada para fazer palestras, eu comecei a ser chamada para ser influenciadora de marcas. Esse título influenciadora não é um título que me agrada, porque eu sou uma atriz, eu sou jornalista, eu sou empresária, eu sou escritora, mas eu influencio. Eu influencio. Então, hoje eu sou uma influenciadora 50 mais. Vocês veem quantas propagandas eu faço? Detalhe, só faço propaganda do que eu uso. O Citrax que eu falo é todo dia. Já recusei vários trabalhos para ganhar dinheiro que eu falei, não vão acreditar que eu estou usando isso. Aí fiz um TED, que é aquele TEDx, que é o negócio, são palestrantes, são os grandes palestrantes, vão para o YouTube, e fui convidada para escrever um livro contando essa transformação. O meu livro, A Virada de Chave, que não está aqui agora, está aqui. Ó. Ele conta todas essas dores, inclusive parte de alimentação, parte de bulimia, só que ele não vai te ajudar como a Lu ajuda. Até porque eu não tenho essa prática. Eu só conto da minha dor e como que eu saí, entendeu? Esse aqui, ó. A virada de chave, o dia que eu parei de esperar. Tá em promoção na Amazon, baratinho. Eu sinto muito que eu não pedi ajuda. Na minha época, gente, não tinha. Na época de muitas aqui, Na época de não muitas. tinha Instagram, não tinha rede social. Quem falava de bulimia? Quem falava de. Vergonha. Você pode. Você não é que você pode. Você precisa comer bem para emagrecer. Porque quando você não come, o seu corpo economiza o pouco que você tem. E aí você não. Mas eu não estou comendo e não emagreço. Óbvio! Você tem que comer a coisa certa para que o corpo possa queimar a tua gordura. Porque você está ali com a energia guardada, não sei como é que fala isso. Você tá. É Então, assim. o estresse metabólico, né? Porque a gente acha que para emagrecer tem que passar fome, tem que fazer loucura. Aí o Amiga, nosso eu corpo entra em passei fome. parafuso. Eu passei fome durante muitos anos. Hoje eu não passo fome. Não dá. E sou magra. Demorou, tá, gente? Tô com 57 anos. Eu acho que isso Demorou. tudo mudou verdadeiramente. Você vê, ainda tem a neuro da balança. Eu acho que isso é difícil curar. É da vida. E tá tudo bem também. Pesa de manhã, pesa de noite. Eu peso todo dia de manhã, no movimento change todo Mas você mundo. pesa à noite também? De Não, tarde, às vezes? não. Ó, meu marido tá aqui do meu lado. Quando eu tava grávida, fiquei na neura, né? Eu pesava em casa de manhã. Aí, às vezes, a gente ia por Copacabana, tinha uma farmácia que tinha uma balança boa. Aí ele parava no sinal. Tá aqui o Léo que não deixa de mentir, não foi, moço? Você lembra disso? Eu fugia do carro para pesar a balança da coisa. E depois, qualquer balança, para ter certeza que. Gente, numa boa, eu fui a mais neurótica de todas. Desculpa. Lua, você não chega nos Mas meus quem pés. passa Porque por que você, eu acho que teve um momento, pelo que eu conheço da tua história, que você aceitou ser gorda. Aceitei. E aí você tentou ser uma pessoa engraçada, divertida. Porque, gente, desculpa. Não se sintam ofendidos, pelo amor de Deus. Eu estou abrindo as minhas dores aqui. Muitos gordinhos que eu conheço são engraçados. Sim. Porque eles Como é que a gente vai não conquistar, aceitam a né? sua imagem, então eles querem conquistar as pessoas pela graça. E conquistam. E conquistam, né? Porque quem não ama um gordinho engraçado? Pois É o que olha que alegra. perigo. Isso é perfeito o que você está falando. Né? Mas só Porque que eu até gordinho. conto na minha história, eu não queria ser mais a engraçada. As minhas Mas amigas quem falavam quer? assim, a Mas, amiga, isso Luciana é uma chegou, fuga. Isso é uma fuga. Ninguém fuga, quer. fuga. E olha Você que só eu quer ser tenho, aceito. Monique, Você só quer ser aceito. exatamente, eu tenho como virtude
E aqui tem uma parte do meu programa que a gente olha para essas virtudes que a gente esquece, né? A gente só sabe o que que a gente é ruim. Nossos pontos fracos a gente enumera, pá, pá, pá. E no que você é boa? Aí você fica pensando. Então tem um teste que a gente faz, a minha primeira qualidade é o humor. E eu vou te contar. Eu já curada, já tratada, né? Porque isso aqui não tem cura, isso aqui a gente tem que estar alerta e atenta para sempre. Eu sou assim. Saiu o humor, Monique. Eu fiquei com ódio. Falei, humor? Minha maior característica? Ah, olha para você Porque ver. é um teste que depois sai um resultado. Ele te dá um resultado Mas, das amiga, suas mas fortalezas. você é leve, você é bem-humorada. Isso não quer dizer que você é gordinha engraçada mais. Aí eu fui Você entender. conseguiu, Porque quando a você gente conseguiu juntar usa tudo. Ser magra e bem-humorada. todo mundo falar e vai perder a graça agora, vai ficar magra, não é mais engraçada. Eu descobri que o humor sempre teve comigo, inclusive entendo que foi ele que me fez entender que tem os altos e baixos da balança, né? Com o humor fica mais leve a gente enfrentar isso, mas durante a minha vida de obesidade, o que que acontecia comigo, Monique? Eu era palhaça, porque eu usava a minha virtude em excesso. Por isso que nada em excesso é bom, né? Agora eu entendi a minha medida. Eu sei a minha medida, né? É natural em mim esse humor, mas existe esse perigo de quando a É, gente amiga, se mas você é engraçada naturalmente. Não é, para ser aceita e graças conquistar a as Deus, pessoas. agora eu não preciso mais disso. Ficou mais leve, eu Não, não. entendi. A sua autoestima, ela exala. Eu pergunto aqui para vocês que seguem a Lô. Sim ou não? Escrevam para mim. Sim ou não? Se ela tem uma luz de autoestima. Podem Oh, responder. meu Deus. E é E tão isso, importante. isso foi na dor. Isso foi É, na dor. Mas assim, eu sempre digo que todas as vezes que eu virei a chave da minha vida, foi na dor. foi na Foi na dor, né, Maria? dor. Sempre. Eu precisei ter coragem para. Ó, sim, vai vir só sim. É. Vai vir só sim. Eu precisei ter coragem e decidir. Todos os meus fundos do poço foram assim. É E quem está verdade. aqui provavelmente não está feliz consigo mesma. Não sei o porquê que você quer perder peso. São questões, às vezes, são emocionais. A vida é difícil. Gente, tem um milhão de causas, tá? Nós somos diferentes. Mas se você não der um ponto final e falar, chega, eu decido hoje mudar. Porque a gente fala do passado, mas não é o passado que define a gente. O que vai te definir é o que você vai fazer a partir desse momento. E eu não estou falando isso porque a Lu vai abrir o movimento Change. Não, não estou falando. Isso tem na minha palestra. O que você vai fazer a partir de hoje? Porque não adianta você estar. Eu preciso mudar, eu quero mudar. Mas você vai acordar e fazer as mesmas E fica fazendo coisas. as mesmas coisas, né? Não vai. Sabe o que vai passar? Daqui a 5 anos a Lu vai estar aqui, vai me convidar para uma live de novo. E você vai entrar aqui e vai falar: Meu Deus, eu estou no mesmo lugar. E eu podia ter mudado aquele dia. Gente, uma mulher sem autoestima, desculpa, resvala para todas as áreas da tua vida. Para o teu relacionamento com o teu parceiro, tua parceira, com os teus filhos, com a tua sensação de capacidade. Eu sou foda, eu sou boa, o que eu quiser eu consigo. A autoestima é a primeira coisa. Não adianta você falar, não, 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 não. Uma mulher que olha no espelho, não se aceita mais, que coloca uma roupa louca para. Cara, outro dia ela fez um post, gente. Você tem uma festa, você quer ir bonita, aí você vai pro shopping. Tudo que você coloca, você não se sente bem. Dói, Olha a dói. Sandroca que escreveu aqui para você. Monique, eu resolvi mudar fazendo químio. A Sandroca está na segunda fase do programa, Monique. Ela assistia as lives da químio e ela escrevia, né? Ela acabou me contando, eu me envolvo mesmo no inbox ali do direct. E ela falou, tô fazendo químio, tô com câncer, mas as suas lives estão me dando uma esperança. Ela já emagreceu quantos quilos, Sandroca? Aqui, eu acho que 7 quilos ela já emagreceu. Olha para você ver.
fazendo químio. E acabou a químio. É, E acabou a químio. Ela tá aqui com a gente. que Deus, que Deus te abençoe com muita É, saúde. É o que a gente deseja do fundo do coração, Sandra. ela é Mas maravilhosa. é o poder de uma É, decisão. é. Eu falo isso na minha palestra. Você precisa decidir de verdade. O que você quer para você? Qual é a tua dor? Aí você precisa criar estratégias, ter processos. A partir de amanhã você secar, paro de comer. Amor, você vai engordar mais. Você vai É. parar de comer uma semana e no 8º dia você vai engordar tudo de novo. Então, assim, quais são as estratégias? Poxa, é fazer dieta, mas eu estou com dificuldade. Pede ajuda. Voltando lá naquele coisa, quando eu era mais nova, não te ajuda. Imagina se hoje eu estivesse passando por isso. Cara, você vai botar na internet como curar bulimia. Tem lá os remedinhos que vão te ajudar na compulsão, procura um psiquiatra. Como é que eu ia contar para alguém que eu comia e vomitava? Você entendeu? Então, assim, precisa. Ó, fase 3 do teu método, 17 quilos. É Aí, isso. sim. Mas um dia ela precisou decidir. Gente, toda mudança é muito difícil. Não importa se é para emagrecer, o que, que é. Mudar é difícil. Às vezes você está num casamento mais ou menos, você está até infeliz. Você sabe que já era, né? Acontece. Só que esse mais ou menos, você tem controle, você sabe qual é o mais ou menos. Não, mais ou menos é isso, isso, isso. Sair desse relacionamento, aí você pensa, e se não der certo? E se eu ficar sozinha? E se isso? O que você faz? Fica no mais ou menos. Porque é confortável. Não é, como é que fala? É lugar de. Zona de Não é conforto. zona de conforto, porque é uma bosta. A Não. A bosta. gente chama de zona de conforto porque você está ali. Então, tudo para difícil é mudar. Emagrecer Tudo mesmo. é dificílimo. Você está anos comendo tudo que você quer. Aí você vai no médico, você está com sobrepeso, você está com colesterol alto, você está com a glicose não sei o quê, você está toda destruturada. Mudar o teu hábito alimentar? Dificílimo. É dificílimo. E eu tô falando que eu sei, que eu já passei, tá na pele, É. tá na minha vida. Então, às vezes, eu não acho que às vezes não, tá, gente? Porque eu sofri muitos anos porque eu não tive ajuda. Porque eu tinha vergonha. Como a Monique Cury, atriz, vai contar Imagina. essa fraqueza dela. E eu entendi que o que me salva, o que me deixa hoje mais forte, é justamente dividir com as minhas seguidoras as minhas dores. É o que me deixa mais forte. Então, né, quando eu posto meu marido, minha filha, minha família, tem muita gente. A internet é desculpa, gente. A internet, a maioria é muito fake, né? Mas quem me conhece, como a Lu e outras pessoas, a minha vida é de verdade. Eu não sou família Doriana, eu sou uma família que tem muito amor, que tem muita compreensão, mas também, cara, mereci, né? Porra, mas a gente é isso, a Sofri que gente nem eu. merece. É. Ó, tá muito triste com a sua barriga. É isso? Amor, dá para mudar. É só você entrar na internet e ver o tanto de mulheres que estão brilhando aos 50, aos 60. Eu entrevistei no meu podcast aquela. Gente, minha memória com a menopausa tá. Ela é A daqui, Mônica. né? Eu também esqueci o A Gina. Mônica. Hã? Mônica. Isso. Mônica o quê, gente? Aquela que tem 60 e poucos anos, é sarada, cortada, Maravilhosa, ela é trincada. daqui, Hã? toda. É. Gente, aos 50 e tal, ela estava com condromalácia nos 2 joelhos, obesa, deprimida. A mulher hoje, Amei. sabe? Mônica, gente do céu, que vergonha, eu esqueci. Tá no meu podcast, ela veio no meu podcast, um Eu prazer. tô tentando Daqui puxar a o pouco você nome dela aqui. lembra. Gente, a mulher tá com 60 e poucos anos, rasgada. Fabulosa. Rasgada! O que ela Exato. fez? Ela decidiu, mudou os hábitos alimentares e ela falou que nunca foi tão feliz na vida dela. E ela falou uma coisa muito legal no meu podcast. Ela falou: meu marido me ama, meus filhos me amam. Mônica Busquet arrasou. Busqué! Ah, Meu marido me ama, a minha filha me ama, meus netos me amam, mas eles não podem fazer por mim. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer.
Tá E bom. ela falou: eu não quero envelhecer com a minha filha trocando a minha fralda. Ela falou: pode até acontecer isso, porque eu não sou dona do destino. Pode. Mas o que eu puder fazer para ter uma autonomia, eu vou fazer. É o poder da decisão. Então, se você quer emagrecer, primeiro você tem que querer. Se É, você vai entrar para o projeto da Lu, vou tentar, não. Você vai conseguir, porque quem quer consegue. Todas as alunas dela que quiseram de verdade conseguiram. sim. Ponto final. Primeiro, você quer? Isso é uma dor que está realmente te incomodando? Então, decida de verdade, crie estratégias. Qual a sua estratégia nesse momento? Pedir ajuda e você tem a Lu. E eu assino embaixo. Eu conheço várias pessoas que mudaram. Tá aqui, tá cheio de aluno aqui escrevendo, não É preciso falar verdade. nada. Mas sabe, Monique, uma coisa que eu acho importante a gente falar? Eu vi aqui que a Aline está falando, depois de 10 anos de bariátrica, alcoólatra, deprimida, eu quero um help. Ô, Alina, mais do que querer, você precisa de um help, né? Porque eu não sou contra a bariátrica, tem gente que precisa, né? Tem gente que ou faz a bariátrica ou vai morrer. Agora, E não conheço adianta muitas nada ter pessoas que fizeram bariátrica e conseguiram mudar esse estilo de vida e isso. mantiveram. Agora, se não mudar o estilo de vida, ganha tudo de novo. Desculpa. Nada adianta mesmo, imagina, é isso mesmo. E a gente começa a colocar os nossos vícios em outros lugares que não são bons. Então, por isso que eu quis puxar aqui, porque eu sempre fui decidida. Eu sempre fui decidida a mudar. Eu queria emagrecer, você também. Por isso que a gente fez doidura. Foi para médico, tomou remédio. A gente queria, mas o problema é que o caminho que era apresentado para a gente era As diferente, estratégias, é o que eu né? falo. Era diferente, era de curto prazo, Você não precisa resolvia. decidir, querer de verdade, e você precisa agir. É. E agir no lugar certo fica sustentável. Isso. E Porque esse se você meio que é colocar o mais uma difícil. dieta, criatura, se você começar a cortar tudo da sua vida, eu vi que uma pessoa escreveu aqui. Eu estou tentando desde ontem que eu não como mais açúcar. Olha como é que a gente é imediatista também, né? Desde ontem eu não como açúcar. Beleza, açúcar não é para emagrecer. Açúcar dá Alzheimer, dá diabetes, ele causa um monte de estrago quando ele está em excesso em você. Então você não tem que exagerar nisso mesmo. E uma coisa que tem que ficar claro, gente, eu não acredito no caminho do 8 ou do 80. Ou você morre de fome, ou você se atraca com a comida. Existe um Óbvio. caminho aqui, ó. Aqui, ó. É o que a Onde gente você não precisa. descobriu. É o que a gente descobriu É o que depois a de gente muita dor. descobriu. Agora, Gente, ele não é um caminho só da nutrição, né, Monique? Fica vazio. Você tem que ter o seu bem-estar, a sua mente, o espiritual, ele tem que andar junto. Por isso que eu falo, gente, ninguém que olha aqui, pega. ó. Vasconcelos 5251. Não sei se é sua aluna ou não. É a Maria. No MC pode comer de tudo. É isso, eu já como de Tudo. tudo. Não tem que se achar que é lixo para entupir de comida um dia. Não tem que sair para uma viagem com uma calça, entupir de comida lá e voltar com a calça Amiga, guardada na mala e de amiga, legging. deixa eu te contar uma coisa. Na época da bulimia, eu vomitava muito. Então, eu nem era magrela, não. Porque a gente não consegue vomitar. Eu fui para o Paraguai. Eu passei 15 dias no Ah, Paraguai. Com uma ah, amiga minha, Márcia Dutra, de Florianópolis. ah. Ela é testemunha disso. E aí eu não podia vomitar. Porque eu estava com a Márcia colada. Eu comi que nem uma louca. Ela Hum. falou: você chegou magra e você saiu deste tamanho. Eu engordei, eu não sei se eu engordei de peso, né? Mas eu, na balança, foram 10 quilos em 15 dias. Eu tenho testemunha, tá? Por quê? Eu comia e vomitava, eu comia e vomitava, eu comia e vomitava. Quase não ficava nada aqui. Parou de vomitar. Comendo, não, comendo. Ela falava: Monique, meu pai tinha comprado um presunto pata negra carésimo. A gente ria. Ela é madrinha do meu filho. Ai, que Ele botou bom. na mesa, Monique. Você comeu sozinho o pata negra do meu pai assim com a mão? E o segundo, a família toda, olha que vergonha, a família inteira vendo. Era a minha compulsão. Ela falou: você saiu, Monique, deste tamanho. Eu cheguei em Belo Horizonte, minha mãe ficou arrasada. Por Olha. quê? Porque era 8 ou 80. É por isso que eu falo que tem que aprender a lidar com a comida, porque é diferente de droga, de bebida. A comida vai fazer parte da sua vida para sempre. Não tem como tirá-la de você. Como é que você vai fazer? Você vai morrer?
Não tem, você Amiga, precisa comer para e viver. olha só, a vida já é tão difícil. A É, gente merece a ter os gente nossos prazeres. merece. Então, assim, esse método da lua é genial. É só digitar resgate que eu vou dar uma semana gratuita para você experimentar, Lorena, Lolore. Eu vou dar para você experimentar e depois eu vou abrir inscrição. Olha que massa! Você vai poder entender se faz sentido para você ou não faz. Porque Escreve é resgate só aqui. escrever E resgate você que você vai vai receber. receber. Vai ter tudo direitinho explicado, passo a passo, para você fazer parte do grupo. Eu vou junto com você, vou pegar na sua mão, porque, igual a Monique falou, não tem jeito de fazer milagre, mas a gente ajuda você a fazer, Mas né? A é gente te porque mostra o caminho. é porque não tem nada fácil na vida, É, né? As pessoas veem hoje eu grande, com muitos seguidores e tudo. Eu precisei investir. O meu início foi muito difícil. As coisas não aconteceram porque eu contei em 2 minutos. Precisei é. investir. Doeu, caí, levantei, recaí. Mas então não tem. Não, gente, Mas a não mamãe falava desistiu, uma né, frase. Monique? Não desistiu, Não. Quer moleza? Senta no pudim. né? Não tem É isso, moleza. Então é o gente. seguinte, você faz, não sei como é que é, né, amiga? Porque esse método seu agora, eu não sei. Ela vai te ficar uma semana dando essa parte gratuita e num determinado momento você vai ter que investir. Claro, É o eu trabalho vou abrir a dela. inscrição É o do trabalho curso. dela. Mas aí você fala, mas vai ter que pagar. Ué, gente, o que você faz sem pagar na vida? Na hora que é para investir na gente, não, né? É, é. Não. E nem tem valor, sabe? Nem tem valor. Tudo na vida tem que ter uma decisão e tem que ter o que eu vou fazer. Isso precisa investir em vista, em você. Em você. Você não É está isso investindo em aí. ninguém. Você está investindo na tua autoestima, você está investindo na tua felicidade, no resgate do teu relacionamento. Porque quando a gente está gorda, quando a gente se sente gorda, eu não sei como é que você está. Na hora de namorar, tem que apagar a luz, você fica com vergonha, sabe? Nem todo mundo tem isso, tá, gente? Eu tô falando de mim. Que eu sei que muitas mulheres vão se identificar, tá? Eu não Uhum. sou dona da verdade, mas eu tô falando de mim. Tem a melhor coisa que você se sentir bonita, gente. Tudo Pra melhora, você, né, gente? pra Tudo você, pra melhora. quem você tá. E eu e quem tá aqui, não te conheço, não sei quem você é, mas não tem a não tem a menor dúvida que você pode resgatar tudo isso que você perdeu, a tua autoestima que você perdeu lá atrás, a tua felicidade, o teu corpo bonito, enfim, o que quer que seja. Aqui, ó. A Silvinha, né? Na semana do emagrecimento, ela eliminou 3 quilos, foi de corpo e alma e já se foram mais de 30 quilos. Ela é demais. Ela é É isso. demais. Tá aí. Decidiu Uma de verdade. decisão muda Uma tudo. decisão. Hum. Agora, gente, é difícil, tá? Mas Mas é super possível. Porque a força para mudar tá dentro de você. É o que a Mônica Busquet falou. Não é o marido, nem a filha, nem ninguém. É ela. e outra coisa que você falou, é difícil, mas ficar igual a gente É estava muito mais também é difícil. muito mais Não, não, é difícil. muito mais difícil. Porque a sensação de estar tentando. A gente tem uma frase que é bem clichê, mas eu vou falar porque eu amo. O maior fracasso para mim é não tentar. Porque aí você desistiu de você. Aí você tá assim, quer saber? E aí vai passar 5, 10, 20 anos, você vai estar do mesmo jeito. É um perigo, paralisa. Eu tinha feito um monte de perguntinha aqui para você, não precisei fazer nenhuma, você respondeu todas. Você E sabe uma, que e você uma sabe que delas eu. era essa, do medo de errar, né? Do medo de fracassar. É. E claro que tem. Claro! Ué, quem não vai ter medo, gente? Medo faz parte. Eu falo algumas coisas assim, coragem. Eu tô sem coragem de investir, eu tô sem coragem. A coragem, eu sempre falo isso. Não vai bater na tua porta. Não vai. Não vai acordar um dia. Hoje estou corajosa, vou fazer. Não. Você tem que ir. Aí, eu não estou motivada. A motivação é uma aposta. Porque um dia você está motivado, outra vez você não está. Disciplina. E eu mudei a minha vida quando aprendi a ter disciplina. E a alimentação é disciplina, né? É.
E o medo de não dar certo, você vai saber como, se você não tentar. É porque já Imagina se lá aos fracassou tanto, 50, né? quando eu morri de medo de criar meu canal, que eu tive que pedir dinheiro pro meu marido, porque eu tinha que criar, eu queria uma equipe, eu não queria um canalzinho, eu não queria fazer um negócio em casa com celular. Eu queria um programa, que tá lá, que vocês vão ver. Morri de medo. Morri de medo. E se eu não tivesse tentado? Hoje eu faço palestra no Brasil inteiro, sou influenciadora, embaixadora de marca, ganho como eu nunca ganhei, porque eu criei tudo que eu faço. Eu falo que eu criei para mim uma nova vida de realizações. Hoje eu não dependo de ninguém. Nossa, isso é E tudo. isso a gente leva para tudo, inclusive para a questão da saúde, porque a gente não está falando só em beleza, né? A gente está falando de saúde, está falando de autoestima, de recomeçar uma vida independente da idade que você tem. Não quero saber quantos anos você tem, né? A gente não precisa aceitar a infelicidade porque já passou de. O que é isso, Tem uma gente? história engraçada, bonitinha que eu conto, que eu Ah, conheço essa menina. A mãe estava viúva, tinha 67 anos. Conversando com um amigo da faculdade, o pai, viúvo, 75. Aí ela falou assim: vamos apresentar nossos pais? Amor, 67, 75. União estável, apaixonados como nunca. Isso é para calar a boca de um monte de gente que fala: eu tô velho, eu vou conseguir ninguém. Não vai conseguir ninguém se não quiser. Vai se cuidar, vai se sentir bonita, vai se empoderar. E aí, meu amor, o mundo abre ninguém te segura. muitas oportunidades para você. Muita gente Aí, Paula, fica. eu me saboto, sempre cansada. Bora parar de se sabotar? É, Vamos colocar em primeiro lugar e falar: eu vou mudar? é. Aí fala assim, né? E você vai fazer o que com isso? A gente já sabe o que está acontecendo, se sabotando. Por que não se abrir para o novo? Né? Porque é sobre isso, É gente. sobre A o gente acha que tá mundo de velho até para oportunidades que aprender. tem te esperando se você tomar uma decisão. Imagina, né? A vida nova A que gente, tem aí a gente pode tudo. É só descobrir depois dos 50. é muito É muito transformador, transformador. gente. Ô, E minha eu fiz. amiga, Olha só para finalizar. Aos 50, eu me achava velha. Eu fiquei na menopausa. Falei com meu marido, agora é ladeira abaixo. Aos 57, eu me acho muito nova, com uma vida inteira para fazer o que eu quiser. Porque se alguém chega para mim e fala que eu não consigo, se eu quiser, eu consigo. E é isso que você tem que botar na tua cabeça. Se eu quiser, eu consigo. E conte com ajuda. Porque de mãos dadas é muito melhor. a gente vai além, a gente vai além, é isso. Minha querida, eu só posso agradecer muito esse seu momento aqui comigo. Meu Deus do céu, foi tão bom que na hora que eu olhei o relógio aqui, eu falei, mentira. Já é isso, 1 hora de live desse jeito. A Ritinha tá escrevendo aqui. Como é que eu vou para mentoria com essa live aqui? Não consigo sair daqui. Ritinha, você vai poder ir agora, Só minha amiga. vai aí, ó. O pessoal sabe do meu seguidora minha aí, ó. Só Só vai. vai, só Amiga, vai. eu queria, antes de acabar, te dar parabéns, porque você fez o que eu fiz, você transformou a sua dor em propósito. E ajudar as pessoas gera endorfina. Então, isso te deixa muito mais feliz. Todas essas mulheres que estão aqui dizendo o que conseguiram, isso só te traz felicidade. E cada uma que está aqui também pode entender. Quando você tem uma dor, transforma essa dor. Faz alguma coisa com essa dor, que você vai ver a maravilha que é. Então, parabéns pelo teu trabalho. Eu sou sua fã. Que delícia você ajudar as mulheres a emagrecerem comendo. É Comendo. muito bom, É é muito muito bom. bom. Quem dera que na minha Aprenda. época eu tivesse você. Ai, te amo, Tá sua bem. linda. Ô, gente, todo mundo grudado na Monique, é só clicar aqui, dá pra seguir ela sem sair da live, E os hein? meus seguidores, vocês vão amar seguir a Lu. Porque é um astral. É maravilhosa. Só lá em cima, ó. Lu Horta, maravilhosa. Oh, minha querida, até a próxima live, pelo amor de Deus. Ó, eu vou tirar a Monique. Obrigada, amiga, você é muito especial.